O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Quando a igreja entra nesse período da quaresma, as músicas mesmo nos dizem: eis um tempo de conversão, eis o dia da salvação. As cinzas mostram que é um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida. Mas o que vai cansando todo mundo, cansa quem evangeliza e cansa quem escuta, é que a gente não põe em prática as coisas que Deus quer colocar na nossa vida. Graças a Deus tem pessoas que levam Deus a sério, procuram amar a Deus, procuram se entregar a Deus, mas a grande maioria só com a palavra não atina, não coloca em prática. Por isso que precisa vir os sofrimentos. Os sofrimentos, se a gente ainda com tantos anos de idade ou poucos anos de idade não aprendeu ainda por que a gente sofre, é porque nós estamos sendo amados. Quando uma pessoa está sofrendo, ela está sendo amada com predileção, porque ela não consegue ouvir a voz de Deus no dia a dia, no normal. Deus não gostaria que ninguém sofresse, mas a gente não ouve, a gente não obedece, a gente não põe em prática. Aí tem que vir os sofrimentos, e bendito o sofrimento, bendito. Deus seja louvado pelo sofrimento da tua vida, pela cruz da tua vida, que te coloca no caminho da salvação, no caminho do céu. E se nem com os sofrimentos ordinários do dia a dia, os contratempos da vida, a gente volta para Deus. Oséias capítulo 14, versículo 1. Volta, Israel, para o teu Deus, pois foi o teu pecado que te fez cair. Quem joga a gente no chão, quem nos humilha, quem desanima a nossa caminhada, a nossa vida, não é Deus. Não são os mandamentos. Hoje, tanto a primeira leitura do Deuteronômio quanto o Evangelho de São Mateus falam claramente para nós dos mandamentos. Não são os mandamentos de Deus que são pesados. Não são. 1 João capítulo 5, versículo 5. Isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não. São João Maria Vianney dizia isso chorando, quando ele fazia homilia. Filhinhos, Deus é bom, Deus é amor. E é mentira, uma mentira diabólica, dizer que servir a Deus é duro, é difícil, é pesado.
é tristonho. Mentira, mentira. O que nos entristece, o que nos derruba, não são nem os nossos sofrimentos, não são. Porque o sofrimento com Deus, ele é suave. O que deixa a gente para baixo, o que nos derruba, o que nos desanima, o que tira a alegria, a vontade de viver, a vontade de ser santo, são os pecados. É a rebeldia que está dentro de nós. É a cabeça dura, é a dura cerviz, é o coração de pedra. Só que a gente acha que não é com a gente. Aí a igreja entra na quaresma, para que nós possamos praticar a oração, o jejum e a misericórdia. Existe um texto muito famoso de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da igreja. Toda quaresma a igreja lê esse texto de São Pedro Crisólogo no ofício das leituras, para que os sacerdotes, os religiosos, meditem sobre isso e transmitam ao povo. É um texto maravilhoso, é um texto do século IV, tem 1600 anos. Olha como que a igreja, ela é sã na sua doutrina, como ela é sábia, 1600 anos, praticando a oração, 2000 anos, mas o texto aqui que nós vamos ler agora, é do século IV, de São Pedro Crisólogo, doutor da igreja. Oração, jejum. O que a oração pede, o jejum alcance, e a misericórdia recebe. A oração pede, o jejum alcance, e a misericórdia com o outro, com o próximo, aquele que está sofrendo, aquele que precisa de você, alcance. Ele diz assim: há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé e dão firmeza à devoção e a perseverança à virtude. Se você até agora está com dificuldade em viver a quaresma, e dificuldade em pôr em prática as práticas quaresmais, em colocar na sua vida as práticas quaresmais, oração, jejum e misericórdia. Se você está com dificuldade, se você ainda não entendeu, se você está patinando, ainda tem tempo para todos nós. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança, e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia e jejum, 3 coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. O jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Misericórdia aqui é ajudar o próximo, é amar o próximo, principalmente os mais sofredores, doentes, velhinhos, crianças, necessitados. Misericórdia mesmo. Os doentes, os desempregados, os pobres, os famintos, os caídos. Misericórdia, misericórdia autêntica, viva, escondida, não para os outros ficar vendo o que você está fazendo. Misericórdia do teu coração, inclinação, aquele que está caído na calçada, aquele que está pedindo esmola na rua, e a gente, antes de ajudar, a gente julga, a gente já passa a fita neles, a régua neles, de cima, de baixo, diâmetro. Cristo passa por nós e nós julgamos o próprio Cristo sofredor. É porque fez isso, é porque fez aquilo, é porque deveria ter feito aquilo, é porque poderia ter feito aquilo, por que ele caiu nisso, eu fiz, por que ele não fez, olha a situação que ele chegou, e fica julgando o migrante, julgando os pequenos, julgando aqueles que estão alcoolizados, julgando os que estão drogados, julgando que estão prostituídos, e muitas vezes saímos da igreja. Entramos, vimos, rezamos, louvamos o Santíssimo Sacramento e saímos julgando os pobres, os pequenos, os miseráveis, e não os ajudamos. Essa é uma cultura que está muitas vezes na cabeça de católico, por falta de testemunho também dos pastores, por falta de inclinação dos pastores com os pequenos. Porque ninguém ama verdadeiramente os pobres se não tiver um amor latente, vivo, autêntico pelo Santíssimo Sacramento.
Não existe isso. E São Pedro Crisólogo, ele coloca para nós: ninguém queira separar estas três coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas, ou não pratica todas simultaneamente, é como se nada fizesse. Olha, se eu só rezo, igual eu falava ontem na homilia, eu rezo 1000 Ave Marias, mas eu não tenho disposição para visitar o doente. O bispo e doutor da igreja está dizendo: se você reza muito e não tem disposição para ajudar quem é próximo, quem necessita, é como se você não estivesse rezando. A Bíblia diz isso, né? São Tiago: a fé sem obras, ela é morta. E aqui São Pedro Crisólogo, doutor da igreja, está fazendo eco à carta de São Tiago e a toda a Sagrada Escritura. Por conseguinte, quem ora também jejue, e quem jejua pratica misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede, pois aquele que não fecha os seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Veja que bonito, aquele que não fecha os seus ouvidos às súplicas alheias, Deus também não fechará os seus ouvidos às suas súplicas. E às vezes o que é pedido para nós não são coisas assim extraordinárias, não. São coisas às vezes do dia a dia, dentro de casa. Às vezes uma mãe que pede uma coisa para um filho que pede algo para um pai, para uma mãe que está na disponibilidade. Alguém de vocês que pede algo para um padre, o padre que pede algo para vocês. Coisas do dia a dia, coisas do dia a dia. Se a gente ouve e procura ajudar, procura solucionar, Deus está te ouvindo e vai te ajudar. E vai te ajudar com certeza, e já está ajudando. Continua o Santo Bispo: quem jejua, pensa no sentido do jejum, seja sensível à fome dos outros. Quem deseja que Deus seja sensível à sua, seja misericordioso, quem espera alcançar a misericórdia. Quem pede compaixão, também se compadeça. Quem quer que seja ajudado, ajude os outros. Muito mal suplica quem nega aos outros o que pede para si mesmo. Nega aos outros o que pede para si mesmo. Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia, de modo que alcançarás misericórdia, como quiseres, quando quiseres, e com a rapidez que quiseres. Basta que te compadeça dos outros com generosidade e presteza. Deus será fulminantemente misericordioso com você, se você também for misericordioso com o próximo. Se você for calculista com o próximo, se você for lento para com o próximo, a misericórdia, você está fechando a rapidez da misericórdia na sua vida. Seja pronto e misericordioso. Deus é sempre pronto e misericordioso. Aqui nós estamos em campos da nossa vida espiritual bem práticos, absolutamente práticos. Peçamos, portanto, 3 virtudes: oração, jejum e misericórdia. Uma única força mediadora junto de Deus em nosso favor, sejam para nós uma única defesa, uma única oração sobre 3 formas distintas. Reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-lo. Imolemos nossas almas pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus, como ensina o profeta. Sacrifício agradável a Deus é um espírito penitente. Deus não despreza um coração arrependido e humilhado. Salmo 50, versículo 19. Homem, oferece a Deus a tua alma, oferece a oblação do jejum, para que seja uma oferenda pura, um sacrifício santo, uma vítima viva, que ao mesmo tempo permanece em ti, é oferecida a Deus. Quem não dá isto a Deus, não tem desculpa, porque todos podem se oferecer a si mesmo.
Mas para que esta oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la. Hoje é quarta-feira, eu vou ficar a pão e água. Mas se alguém me pedir para pegar uma vassoura ali, não, eu não vou porque eu estou jejuando. Eu não vou comer nada de carne durante a quaresma inteira, nem doce, nem bebida alcoólica, nem refrigerante, e cada um faz a sua lista, né? Mas o fulano precisa de R$50 emprestado, não, eu não tenho, não posso. Se esquiva. Então não adianta rezar sem misericórdia, não adianta jejuar sem misericórdia. Como não adianta também ser filantrópico, né? Ter tanta sensibilidade, ajudar os outros, mas não confessar os pecados, não adorar o Santíssimo, não comungar na graça de Deus. Uma coisa anula a outra, como diz o Santo Bispo Crisólogo. E continua: mas para que esta oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la. O jejum só dá fruto se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. O que a chuva é para a terra, é a misericórdia para o jejum. Por mais que cultive o coração, purifique o corpo, extirpe os maus costumes e semeie as virtudes, o que jejua não colherá frutos, se não abrir as torrentes da sua misericórdia. Tu que jejuas, não esqueças que fica em jejum o teu campo, se tu jejua a tua misericórdia. Não frutificará. O campo da tua alma será estéril, se você não for sensível com as coisas do dia a dia. Pelo contrário, a liberalidade da tua misericórdia encherá de bens os teus celeiros. Portanto, ó homem, para que não venhas a perder por ter guardado para ti, distribui aos outros para que venhas a recolher. Dá a ti mesmo, dando aos pobres. Olha que bonito. Dá a ti mesmo, dando aos pobres. Dá a ti mesmo, dando aos pobres. Dá a ti mesmo, dando aos pobres. Porque o que deixares de dar aos outros, também tu não o possuirás. É a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, né? O rico amontoou e foi para o inferno, enquanto o pobre Lázaro, que passou todas as necessidades, foi para o seio de Abraão. Jesus disse que aquele que acumula as coisas, acumula os bens materiais, e acumula e pensa neles e quer manter neles, Jesus chama de louco, nécio, louco, insensato. Lucas 12:20. Hoje ainda pedirão conta da tua alma. São Pedro Crisólogo, grande bispo, doutor da igreja, interceda por nós, para que possamos viver o que ele nos ensinou nesse sermão. O que a oração pede, o jejum alcance, a misericórdia recebe. Graças a Deus, Brasil e mundo afora, tem as pessoas que ouvem as mensagens de Nossa Senhora e com o auxílio da graça, começa a colocar em prática. Nossa Senhora de Medjugorje, ela pede nas quartas e nas sextas, jejum a pão e água. E tem muita gente que, graças a Deus, já estão praticando o jejum a pão e água. Nossa Senhora em Medjugorje, ela até ensinou como fazer o jejum, de forma muito prática. Em Medjugorje eles têm o costume de fazer o pão de Medjugorje, que é um pão mais enriquecido, com cereais, com azeite. Aí a pessoa consegue, com sal, consegue ficar a pão e água, que não é o costume aqui do Brasil. Mas o que você puder tirar na quarta e na sexta, e o conselho é esse: carnes e doces, e diminuir um pouquinho a comida na quarta e nas sextas, diminuir também redes sociais nas quartas e nas sextas, ficar mais interiorizado na quarta e nas sextas, ter sensibilidade
com os pequenos, começando dentro de casa. E aí vai ser infalível a tua oração. Ela vai chegar no coração de Deus como um dardo, e as graças serão derramadas. Termino com uma mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, 25 de janeiro de 2001. Queridos filhos, hoje vos chamo para renovar a oração e o jejum com mais entusiasmo, até que a oração se torne alegria para vocês. Filhinhos, aquele que ora não teme o futuro, e quem jejua não teme o mal. Repito, apenas através da oração e do jejum é possível interromper guerras. As guerras de sua descrença e de seu medo do futuro. Estou com vocês, ensino-lhes, filhinhos, sua paz e sua esperança estão em Deus. Por isso aproximem-se de Deus e coloquem-no como prioridade em suas vidas. Eu agradeço por terem respondido ao meu chamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória em mim.